1932. Amadeu Zanin e Elisa Marcon. O meu avô, que veio da Itália, e a minha avó Catarina. Ele veio sozinho, o meu avô, porque ele namorava com a Catarina. Ele deixou todo o povo, os irmãos dele lá, e acompanhou a Catarina. Veio aqui no Brasil. Aqui foi aonde que casaram, né? E formou a família do Francisco, ele tinha. Que tem um irmão Francisco, mas é filho. E ele era o vô Francisco. E o meu irmão recordou o nome do meu vô, que é o Francisco, o primeiro filho do meu pai, Amadeu, é Francisco, nome do meu vô. Eu fui criada no Rio Deserto. Não vinha nem cabeceime, dizia, né? Da terra magra que era ali no Rio Deserto. Peral e terra magra que não dava nada. Às vezes a gente plantava, se dava seca, nem o pendão não dava. Ali, aquela época não tinha adubo, que eu alcancei de plantar, porque eu trabalhei na minha vida, desde o tempo de pequenininha. Sempre trabalhei. Levar almoço para a roça, né? E na roça mesmo, o que a gente plantava, eu sempre trabalhei na roça. Então foi uma vez que eu fui lá plantar perto de um mato que tinha, e entrava o sol, e ar não entrava ar. Eu fiquei preta, que era isso aqui, o carvão, de queimada do sol. Era muito sensível a minha pele. Fiquei tudo com a pele tudo queimada. Para sair aquilo lá não foi fácil. Aí, aquele ano, nem era trigo plantado, mas não deu nem o cachinho da seca que era. A terra não produziu. E não tinha nada para botar para produzir, né? Não tinha adubo. Só mesmo era adubo, vou dizer o quê? Dos animais. Todos eles trabalhavam na firma do Rio Deserto. Tinha uns que trabalhavam com boi, tinha outros que era carpinteiro, o outro era mecânico, um trabalhou um pouco de baixo do chão, falecido Beppe. E foi indo assim. Mas vivia trabalhando naquela firma lá, firma do Rio Deserto. Os filhos do meu pai, Amadeu, né? Tinha a tafona, lá o meu pai. E a água que eles prenderam era aquela que nós moíamos milho. Moía milho, moía trigo, né? Moía de tudo. Teve época lá que nós estávamos em 14 irmãos, era o nono Amadeu e a nona Elisa, e 12 filhos, que eu era menor, né? 12 filhos, parava tudo dentro de uma casa. E uma minha amiga, que era do Copete, ela me convidou para mim ir para o convento com ela. Aí eu falei para minha mãe, mãe, eu acho que eu vou para o convento com a Adelinda, que era do Copete. Faz pouco tempo que ela morreu, ela me deixou um rosário que está aí. Adelinda Copete. Mas e tu vai me deixar sozinha? Diz ela assim, aqui. Aí eu fiz o quê? Comecei a rezar 3 Ave Maria por dia, para que Deus me desse o que eu devia fazer, né? Se eu devia ir para o colégio ou se eu não devia ir. De certo, a minha vocação não era para ir para o colégio. Fiquei até que com 22 anos me casei com meu marido Aldo Besbirolo. A minha vida foi essa. E quando bateu a primeira foto da família Zanin, eu era bebezinho do colo. Acontece que aqui havia uma intriga de moradores, que um queria pegar um pedaço de terra lá, o outro queria pegar para o lado de baixo. Aí era sempre aquela briga. Brigava. Um fazia um valo aqui, o outro ia tampava, fazia mais para baixo. Porque ele não queria extrema.
E foi essa briga assim, foram embora tudo. O meu, que era Besbirolo, ele tinha nome Marcos Besbirolo, ele comprou a terra do Rosso, aqui, que é aquele roço que tem o mercado aí em Siderópolis. Criou tudo a família, do Giacomo Besbirolo, aqui. E o meu avô, a família dele começou em Uruçanga. Era do lado lá da prefeitura que eles moravam, os Besbirolo. E o Zanin morava aqui no Alho Cacetade. Ali na ponta, ali era a terra do meu pai, do meu avô, né? Francisco. E ali eles foram para o Rio Deserto. O meu pai não deixava nós ir dançar de noite. Só ia nas domingueiras. As domingueiras era dia de festa. Festa do Montanhão, São Paulo, uma festa no Rio Caeté era de Santo Antônio, outra festa aqui era de Nossa Senhora da Saúde. Ali tinha. E a missa. Depois da missa, tive azar que o meu marido não dançava. Aí eu ia lá, aí eu tinha muitos amigos que gostavam de dançar. Então eles iam pedir para o meu marido se podia dançar comigo, né? Aí, mas eu não me sentia bem, porque deixava o meu marido lá no canto, eu ia dançar com outro, achava que não ficava bem. Mas depois que eu comecei a namorar com ele, não foi a mesma vida de antes, que eu não tinha ninguém comigo, né? Não era namorados firmes. Aí a gente dançava com um, com o outro, com aquele outro, os amigos todos. Depois que eu comecei a namorar com ele, então eu me afastei dos outros amigos. Não era muito bom de dança, não. 6 vivos e uma que perdi antes de nascer ainda. Eu estava de 7 meses, aquela teve um aborto, que era uma menina que tanto ele queria. Interessante, os homens parece que é mais para o menino, né? Mas ele queria uma menina. Ele queria uma menina. Aí veio a menina, tadinha, mas eu não tive a felicidade. Quando eu ganhei, ela já estava, fazia dias até que estava caindo a pelezinha já do rosto, mas ela estava perfeitinha. Eu vi, eles me trouxeram ali, depois que eu ganhei, aí botaram numa caixinha, e ele pegou essa... Meu Deus, o sofrimento dele eu acho que foi demais, né? Porque ele queria tanto a menina e não teve enterro, não teve nada, porque não era batizada, né? Morreu antes de nascer. Pegou a caixinha embaixo do braço e saiu com a caixinha assim. Que desespero do coração dele, eu acho, né? De levar a menina para o cemitério. Os padres diziam que era pecado evitar a família. Que quem evitasse família ia para o inferno, ou que tinha que recuperar o filho que tinha evitado. Os padres eram assim, era rigoroso nesse momento. Que a gente casou, tinha que se dedicar para o marido de qualquer jeito. Não podia evitar. E é onde que eu comecei, né? Ganhei o Ronaldo, um ano e pouco depois que eu tinha ganhado ela, porque quando eu amamentava, eu não a menstruava. Aí ficava aquele período sem a menstruar, e ficava onde que eu não ficava grávida. Menstruou, entrava outro lá dentro, porque não evitava, né? Falemos o que é verdade, o que eu sei, entende? Nós sabíamos o que era trabalhar na roça. Eu sabia quanto era duro trabalhar na roça. De manhã levantava, tratava porco, tratava vaca, tratava tudo que tinha para tratar. Ia para a roça. Da roça, a gente voltava no meio-dia. Primeira coisa que eu fazia, tinha deixado roupa no lavador, ia torcer aquela roupa. Botava no varal. Vinha almoçar. Terminou de almoçar, ia para a roça, ajudar o meu marido. A minha vida foi essa. Carregava banana, de tudo que tinha que carregar. De tudo. Era com uma derla nas costas, que eu gostava muito de carregar na derla.
botava aí dentro da derla, enchia a derla, às vezes eu caía no chão, depois levantava, enchia a derla de novo e carregava a banana, ele cortava e eu carregava para o monte com a derla. Onde eu morava, no Rio Deserto, a gente ia até no Caeté, pegava o trem ali, ia até na estação de Uruçanga. Mas o padre Agenor era tão ligeiro de rezar a missa, que quando o trem lá, o maquinista botava água no trem e tinha que parar antes de chegar em Uruçanga. Às vezes demorava para encher a barriga de água. Aí chegava um pouco atrasado lá. Aí descia do trem e se mandava a missa, mas às vezes a gente pegava atrasado a missa. Por quê? Por causa que o padre General, meia hora a missa já estava acabada. E ele fazia sermão e tudo, mas se a gente não corria, perdia a missa. Aí meu pai e a minha mãe só se chegava na fumaça das velas. Eles me diziam, né? Vocês só chegaram na fumaça da vela. A gente ia para ir ao médico, né? Mas geralmente, quando eu era nova, não sei o que era médico, porque eu nunca estava doente. Não, nunca sentia nada, nunca tinha dor de cabeça. Até hoje, não sei o que é dor de cabeça. Não, os meus filhos, todos eles sofrem de dor de cabeça. E eu não sofro de dor de cabeça. Então, esses tempos eu disse assim para ele, quando dá é porque vai ser de vez. Que quando vai me dar dor de cabeça é para ir para lá. Eu disse para eles, a gente conversa às vezes, brinca. Ele me confessava, tu fato o quê? Tu fato colar? Tu fato o quê? Perguntava, né? Se eu tinha ido à missa, se eu não tinha ido. Ele fazia as perguntas e eu dizia, sim, não. Ele era um pouquinho mais demorado. E era daquela virada ainda para cima, não era para baixo. Acontece que as primeiras missas que eu ia quando era, é ali onde tem o NPS, o SUS ali. Ó. A igreja era ali. A igreja que nós ia à missa. Por quê? Porque eles estavam em construção naquela igreja lá. Então nós ia à missa lá e ali a gente ia, mas tudo virado para lá. Né, tadinho, que peninha dele. Ele foi para a Itália, né? Ele foi para a Itália porque tudo que ele ganhava, ele mandava lá para os parentes dele comprar o sino e foi também a última vez para ficar lá, que ele já que era velhinho, para ficar lá junto com os irmãos, com a família dele, e disse que lá os irmãos dele se esconderam, que ele não achou mais ninguém lá. Só que ele ficou lá no hospital ultimamente. Ele ficou num quarto lá no hospital com a Lúcia, que era a empregada dele, a Lúcia. Quem cuidou dele ultimamente foi a Lúcia. No quarto lá, mas às vezes, tadinho, ele tirava a roupa e saía no corredor sem a roupa, ficava pelado, tadinho. E a Lúcia cuidava dele, lá, até que ele faleceu. Do padre Gili, eu sei isso lá, né? E do padre Genor, então, nos últimos dias dele, eu fui ainda lá, e a Ida Besbate, que agora se foi também, né, que não está mais aqui, ela não queria que eu entrasse. E o padre Genor escutou que eu estava lá na rua. Manda ela entrar. Ele disse, mas ele já só falava em voz baixa, que não saía mais a fala. Aí ele ainda me deu a benção para os meus filhos e tudo. O padre Genor, a última vez que eu falei com ele foi assim. Ele me deu a benção para todos, a minha família, e depois não vi mais ele. Não cheguei nem ao enterro dele, não fui ao velório dele. A festa de Santo Antônio é assim, eles faziam lá a festa, né? Mas naquela época não tinha esse costume de fazer churrasco, não sei o que lá, né? Então, o meu pai, a gente, nos amigos dele,
Eles iam tudo na casa do meu pai. Uma panela de macarrão com galinha, caseiro. Ela que fazia macarrão e tudo, aquela panelada de macarrão. E vinho, que o meu pai fazia vinho. E o pessoal do Monzanhão gostava muito de vinho. Aí ele dizia lá em casa, todo mundo almoçava na casa do meu pai. Era o Inocente, era aqui Périco, aqui para dentro era o... que agora no momento não me vem na cabeça, muitos de moradores lá. E eles iam todos almoçar lá na casa do meu pai. Aí eles faziam o quê? Comia e tomava vinho e cantava música italiana. Chegava de noite e cada um ia para a casa dele. E o meu pai ficava em casa. Mas aquela panelada de macarrão era minha mãe que fazia. Meu pai e meu padrinho, Antônio Copete, eles eram muito assim. O Antônio Copete foi quase tudo ele que batizou nós. Eles eram padrinhos de todos. Então, no sábado era na casa do Copete. Cantava e jogava baralho. No sábado era no Copete. No sábado era na casa do Zaim, do meu pai. Aí passava o sábado assim, cantando, jogando baralho, né? E cada um terminava a noite, cada um ia para a casa deles. Só que era só do Antônio Copete, né? Os outros lá, os outros Copete não tinha nada a ver. Que era o José Copete, né? Era a família que era tudo mulher, não tinha nenhum homem. Eles não tinham filho homem, era tudo mulher. Mas lá na casa onde era mulher, a gente não ia quase. Toma um pouquinho de água que a boca está seca. Quando fez a última estrada de ferro, eu lembro que aqueles que fizeram, né, era o Sartor, do Guise, não sei, eles diziam Gifo, o italiano. Gifo. Eles vieram lá pedir para o meu pai, para ele puxar o trilho, que tirava o trilho velho, para botar um novo. Porque aquele trilho descarrilhava sempre, que era fraquinho. Aí eles vieram pedir para o meu pai, que ele tinha boi, né, para ir puxar o trilho. Que o cara comprava, que era aquele lá em Urus, aquele que tinha ali, como é que é, eles, no Rio Salto, ali, no Pirágua, ele tinha um açude, puxava os trilhos com o boi de noite e tocava dentro onde tinha essa tal de água. Daí eles tiravam os trilhos e picava, fazia foice, machado. Ele tirava os pedacinhos e ia fazendo foice, machado, tudo que a gente precisava para trabalhar, né? Com o trilho que estava escondidinho dentro da água. Quantas corridas com um balde de água para apagar o fogo daquele trem lá. A descarga no trem, e o trem ia passando, pegava fogo nos barrancos, tudo. Nas palhas. Aí a gente, se não apagava, invadia. Às vezes vinha até que no Montanhão o fogo. Por causa que tinha muita palha, muita coisa, passava muito fogo, só criava palha. Aí, até o dia que veio até no Butini, que queimou tudo lá, eu e meu pai viemos cortar banana aqui, de carro de boi. Quando nós chegamos lá, achamos tudo destruído. E quem tinha ficado em casa era a Maria, que ainda vive ali, né? E a minha mãe. Só que a Maria não deu conta de pagar o fogo. Ela foi lá com o balde, mas não deu, por causa que tinha muito vento. Invadiu rápido o fogo. Aí foi até na casa do Butini, o fogo.
invadiu, queimou tudo, taquara e tudo que tinha. E ficou tudo seco, né? Foi até lá no Montanhão, onde tinha calipo, o fogo destruiu tudo. Ali não tem na frente da igreja? Eu estudei dentro daquela escolinha ali. Anita, todo mundo dizia do Caseta naquela vez. Todo mundo conhecia Flávio Caseta. E sabe por quê? Porque ele pegou uma mulher da Caseta para casar com ele. Caseta, sabe o que era? Era onde existiam essas mulheres, né? Pegou uma mulher para ele casar na Caseta. Então ele dizia Flávio Caseta. Do Flávio Caseta, ela era filha do Flávio Caseta, né? Tinha a Olga, tinha aquela que morreu da espinha na cabeça, a mãe daquela do lado do Cacetari, não tem? A mãe dela morreu de uma infecção da cabeça, que ela espremeu uma espinha e entrou em infecção e morreu daquilo. Era irmã da dona Anita, e tinha a Olga, tinha a Nilde, tinha a outra que agora, a Pierina, que era a última, que saiu daqui, ela casou com um fiscal da banha, a Pierina. Olha, eu acho que não estudei nem 3 anos, porque quando eu entrei na escola, já fazia tempo que tinha começado. Então, aquele período ali eu perdi. Por quê? Porque eu tinha que levar o café na roça para os meus irmãos, a bolsa do café, que a minha irmã não conseguia levar tudo. Então, eu tinha que ajudar ela, e aí não dava de eu ir para a escola. Eu fiquei com 7 anos, mais de 7 anos para estudar. 9 anos eu tinha quando comecei a estudar. Depende do horário que eu saía de casa, né? Às vezes, se era mais tarde, eu saía correndo. E se era mais cedo, saía mais devagar. Às vezes eu ia pelo trilho e às vezes eu ia pela estrada de rodagem. Não, uma minha colega que era do Demarque. Ela era do Demarque, ela vinha de mais para cima do que eu. Ela bem lá nos fundos do Demarque. Era assim, uma professora para o 1º, 2º e 3º ano. Aquela época nem 4º ano não tinha. Quando entrou fazer o 4º ano, entrou outra professora, que era a filha do Chico Dalbó, que morava ali do lado da venda, eles diziam, né? Aí do mercadinho. Eles moravam ali, ó, o Chico Dalbó. Não era a Zulema, era a irmã dela. A Gema era casada com o Ladi Damiani, me dava os trabalhos dela, que ela casou de idade, bastante de idade ela já tinha, quando casou com o seu Luiz. Ela me deu os lençol, a fronha, para mim bordar. Ela me ensinou a bordar na escola. Não tinha castigo na época? Não tinha esse negócio de falar que antigamente tinha castigo. Aí eu bordava os lençol dela, o enxoval dela. E era a Anita, a minha professora. E a Gema entrou para dar aula, que a dona Anita pegou de fazer o 4º ano também. Ali, ela dava aula para o 4º e a Gema dava para o 1º ano. Elas trocaram, ela não deu para o 4º ano a Gema, ela deu para o 1º ano. Trevisol ali, era tudo meus colegas de escola. Trevisol, as mulheres, força de gente de Trevisol, que eu estudei junto. Fiz uma arte uma vez. O Trevisol, meu colega, ele veio me dizer, tu ficou de castigo. Ele veio me xingar ali em cima eu estava fazendo, devo trazer agulha dia de trabalho. Devo trazer agulha dia de trabalho. Ele veio me xingar com um lápis, ali, né? Eu peguei o lápis dele e toquei assim, ó. Não foi acertar no vidro, era o Chico Hugen, que morava lá em Uruçanga ultimamente. E a mulher dele era Minerva. Ela era comadre da mãe. E a minha mãe batizou a filha dela. Ela vinha todos os domingos lá em casa, aquela lá. Então a minha mãe tinha tafona, ela moía milho e tirava o fubazinho em redor do moinho para fazer pão.
era fubá, eles diziam. Então, a minha mãe dava o fubá e ela trazia o pão pronto para minha mãe. Mas era uma delícia aquele pão que ela fazia. Tudo isso aconteceu na minha vida. Ela vinha todo domingo na minha casa, essa tal de Minerva. Quando ele me encontrava no caminho, Aida, e a volta onde é que está? Eu ficava com raiva dele, ele pegava sempre no meu pé. Ele bebia, tadinho, mas era uma pessoa muito boa, muito boa. Às vezes ele vinha lá em casa, estava bêbado, tadinho, né? Ele tinha um chulé, aí ele tirava os sapatos dentro de casa, ninguém aguentava do cheiro de forte que ele tinha no pé. Mas ele era uma pessoa muito boa, muito querida. E ela também, né? Aí ela tinha uma filha que também era adotiva, era a Terezinha Hugo. Não sei se ainda ela era moradora da estação. Não sei se ainda está morando lá, porque os filhos dela foram para Florianópolis para estudar. Ultimamente, não sei se ela ainda está ali na estação ou se foi lá com os filhos. Ela tinha nome Terezinha, muito minha amiga. Era a primeira amiga que eu tinha, era ela. Nós, meu Deus, a gente fazia cozinhadinho. A minha mãe dava frigideira, né? Dava uma carninha, alguma coisa, e nós fazíamos cozinhadinho na frigideira, fazia um fogãozinho de tijolo. Aí nos domingos nós passávamos o dia assim, comendo, e o batizado da boneca, né? Aí nós tínhamos uma bonequinha de cada, aí nós batizávamos. Aí um era o padre, o outro era... Passava o dia assim. Não tinha brinquedo, era a única coisa que tinha. E passar o dia, né? E eu ia muito na casa daquelas copetes lá, que foram tudo estudar irmã, né? A minha sogra não conseguiu aprender a falar português. Ela falava só italiano. Mas ela vendia ovo, vendia queijo, vendia para a turma ali que tinha uma operária ali, né? Aí eles vinham aqui comprar, mas era tudo italiano, ela falava. Os brasileiros falavam em português e ela falava italiano, mas ela vendia, recebia, ela conhecia o dinheiro, tudo, mas só não falava português. Assim, ó, depois que prenderam a água lá, nós moíamos só quando eles lavavam carvão, que ali vinha água, aí descia a água e o moinho trabalhava, que tinha uma roda assim que entrava água e chegava a socar o moinho, né? Ali moía trigo, fazia farinha de trigo, né? Moía milho dos animais, que não era limpo, e moía milho, que era bom para comer polenta. Então tinha gente que vinha com uma misura de milho, outros vinha com uma misura que é 20 litros, né? A misura. E moía, aí tirava 1 litro para moer uma misura. 1 litro de moagem, para pagar aquilo que o meu pai moía. Aí, aquela farinha, se era boa para comer, a nona peneirava os trigos e gastava a farinha boa. Porque o bom ele jogava fora. E peneirava, tirava tudo o farelo. Ela tinha uma peneira que ficava tudo em cima, descia só a farinha, branquinha embaixo. Aí, aquele farelo que ela tirava, o nono pedia para os caras se ele podia ficar. Aí fazia o quê? Pegava uma bacia assim e botava por cima da batata cozida, inhame, uma caldeira desse tamanho, e fazia aquele pirão assim, ó, da farinha, quando estava fervendo. No outro dia dava para os porcos comer aquilo lá. No outro dia cozinhava outro tacho e botava aquela bacia assim. A gente botava, às vezes 10 porcos, às vezes 5, às vezes mais, às vezes menos. Engordava e vendia os porcos, né? Vendia os porcos no mercado, às vezes no Caisé, às vezes em outro lugar.
A gente não consumia os porcos, vendia. E eu trabalhei muito nisso. Cozinhar a comida para os porcos e dar para os porcos. Meu Deus, nem quero me lembrar. O descascador. O descascador. Aquele lá do Lavina era sócio do meu pai, numa época, o João Lavina. E ele tinha um filho chamado Dédio. Quem ficou cuidando do mercadinho lá, que era do meu pai, o Dédio, ele era casado, mas a mulher dele não vivia aqui, vivia lá no Boa Vista, lá. E ele vinha, também era danado, né? Ia dormir de cima da farinha de mandioca. Eu teria pegado ele, ó. Ele ia dormir em cima da farinha. Lá na tafona, eu também sabia moer. Só que eu não sabia apertar tanto lá, né? Porque lá tem uma manivela que levanta e abaixa. Abaixa. Então, quando que é para moer mais fino, abaixava. Quando era para levantar, para moer coisa mais grossa, então levantava um pouquinho. Mas aquilo lá era muito perigoso, porque era preso a mola de cima. Era como tipo de uma hélice assim, ó, que segurava a parte de cima. Que se fosse de levantar muito, ela caía fora. Tinha que saber regular, né? A quantia certa, porque podia escapar daquela hélice. A parte de cima que estava solta, né? Só estava em cima daquela hélice lá. Mas tinha os meus irmãos, sabia também. Eu também, só que eu não sabia regular certo. Quem vinha moer mesmo era a minha mãe e mais o nono Amadeu. Aí, assim, ó, lá, o nono Amadeu tinha um banco que botava os sacos que todo mundo trazia, né? Tinha um tipo de uma mesa, ele dizia banco. Então botava cada um o seu ali com o seu nome, né? Quem vinha pegava e levava. E ali caía farinha. Eu aprendi do meu pai escrever o meu nome naquela farinha lá. Quando eu fui para a aula, eu já sabia fazer o meu nome, sabia fazer número até 100, que ele ensinou a fazer na farinha, o meu pai. É, eu sabia o número até 100, eu fazia, porque eu aprendi com meu pai na farinha. A vida é um dom precioso que Deus deu para a gente, na minha opinião, né? Sem o dia do batizado, né? Quem é batizado, o Divino Espírito Santo entra na pessoa. E eu, na minha opinião, as coisas mais difíceis que a gente acha aqui, se é um dia de estudo, se é um dia que a gente precisa de uma coisa, eu sempre aprendi a apelar para o Divino Espírito Santo a cabeça para que a gente faça a coisa certa. Primeiro, quando a gente levanta de manhã, que vê a claridade ali, ó, a gente agradecer a Deus que está vivo. Daquela hora em diante, que Deus, né, o Divino Espírito Santo, ilumine a gente se preparar para o dia que a gente chega na hora que Ele chama. Eu sempre peço para os meus filhos, principalmente sempre de ir à missa, nunca deixar de ir à missa, que é a missa e rezar o terço. Rezar o terço, porque o terço é o caminho da salvação. Quem reza se salva, quem não reza se condena. E o terço é uma coisa que leva a gente a se salvar. Diano de nobis odie, debita nobis, debita nostra, secute de nos, debitimus, debitoribus nostris, de nos inducas in tentazione, se delibera nos a malo. Amém. O Pai Nosso.
Maria Graça plena, Dominus tecum, benedicta tu mulheres, benedito fruto do vosso ventre, Jesus. Essa atrapalhei.